como é que se constrói um bom caráter? Para a gente entender isso melhor, vamos mergulhar nas anotações bem particulares de um dos líderes mais incríveis da história, o imperador romano Marco Aurélio. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, olha só, não está no talento ou na sorte, mas sim num processo de aprendizado que dura a vida inteira. Então, de onde vêm essas lições que moldam a gente? E o mais curioso é que Marco Aurélio, nas suas meditações, não estava escrevendo um livro para ser publicado. Ele escrevia para ele mesmo, sabe? Era um diário de gratidão, de reflexão. E nesse diário ele acabou mapeando exatamente de quem e como ele aprendeu cada uma das virtudes que o definiram. Ok, vamos começar a fundo nisso. Para o Marco Aurélio, a construção do caráter começa ali, no círculo mais íntimo de todos, a família. São as primeiras e talvez as mais profundas influências que a gente recebe na vida. A primeira lição veio do avô Verus, duas qualidades que parecem simples, mas são essenciais. Um bom caráter, ou seja, ser íntegro, e a serenidade, aquela capacidade de manter a calma. É a base de tudo, né? Da memória do pai, ele guardou a imagem de um homem que era ao mesmo tempo discreto e viril. Não era uma força bruta, sabe? Era mais uma força contida, uma humildade que não precisava fazer barulho para ser notada. E da mãe dele vieram lições de piedade, de generosidade e, algo fundamental, de simplicidade. Ele aprendeu com ela não só a evitar fazer o mal, mas a nem mesmo pensar em fazer o mal. E a viver de um jeito simples, bem longe do estilo de vida luxuoso dos ricos. Bom, depois dessa base familiar, o círculo começa a se expandir. A gente passa para a educação formal e filosófica, aquelas lições que realmente moldaram a mente e a visão de mundo dele. Logo cedo, com seu preceptor, ele já aprendeu sobre resiliência, a importância de aguentar firme as dificuldades e não precisar de muito para viver. E também uma lição política super importante: não se deixar levar por partidarismo, como as torcidas dos verdes e dos azuis nas corridas de bigas da época. Agora, o que é fascinante aqui é o equilíbrio que ele buscou entre seus dois grandes mestres. Com Rústico, a coisa era mais prática. O foco era em melhorar o próprio caráter e ler as coisas com atenção e precisão. Já com Apolônio, era lógica pura. Ter liberdade de pensamento e uma firmeza que vinha só da razão, sem se abalar com a dor ou com as perdas da vida. Com Sexto, a filosofia ganhou um rosto mais humano. Foi ele que ensinou a Marco Aurélio sobre a importância de ser benevolente e de viver em harmonia com a natureza. Mostrou como ter uma dignidade que é natural sem ser arrogante. E talvez o mais importante de tudo, a necessidade de amar a humanidade e de ser tolerante. Certo. Com a base da família e a educação filosófica num lugar, o próximo passo é levar tudo isso para o mundo, para as relações com as outras pessoas. É a tal da arte da convivência, tanto social quanto política. De Severo, que ele considerava como um irmão, veio a ideia de um Estado justo, uma nação com uma lei só, igual para todo mundo, que valoriza a igualdade e a liberdade de expressão, e onde o governante respeita, acima de qualquer coisa, a liberdade de quem ele governa. E essa lição de Máximo, uau! Ela resume a essência do autocontrole estoico, o domínio de si, a capacidade de não ser levado por impulsos, por emoções ou pelas circunstâncias. É o que sustenta a serenidade no meio do caos. E todas essas virtudes parecem se juntar, se cristalizar em uma única figura, seu pai adotivo e imperador antes dele, Antonino Pio. Para Marco Aurélio, ele era simplesmente o modelo vivo do líder perfeito. E aqui está o paradoxo de um grande líder, que ele via perfeitamente no pai. Não era ser uma coisa ou outra, mas sim a combinação de mansidão no jeito de tratar as pessoas, com uma firmeza que não se abala nas decisões. Decisões, aliás, sempre tomadas depois de muita, muita reflexão. E aqui a gente vê como isso funcionava na prática. Ele mostrava amor ao trabalho, era perseverante, mas ao mesmo tempo sempre parava para escutar os outros. Era autossuficiente, mas com uma calma que o ajudava a prever os acontecimentos sem alarde. E algo crucial, ele não dava a mínima para bajulação e nem para modismos passageiros. E para fechar esse mapa, depois de listar todas as pessoas que o ensinaram, Marco Aurélio faz uma reflexão muito humilde sobre o papel do acaso, da sorte, ou como ele chamava, da fortuna e dos deuses. Então, o ponto central aqui é a humildade. Pensa só. Ele não agradece só pelo que ele teve, mas também por aquilo de que ele foi poupado. Os erros que ele não cometeu, as tentações que não o pegaram, os caminhos ruins que a vida de alguma forma o ajudou a evitar.
Ele via as circunstâncias boas da vida dele quase como presentes. Ter uma família boa, amigos leais, um irmão que o inspirava, até mesmo uma esposa com qualidades bem específicas. Para ele, nada disso era só mérito próprio. Eram favores divinos. E é com isso que ele fecha o mapa do caráter dele. A conclusão é que, mesmo com todo o esforço do mundo, com toda a disciplina e estudo, para se tornar uma pessoa virtuosa, é preciso também contar com a ajuda de forças que estão além do nosso controle. Isso tudo deixa a gente com a pergunta para refletir, né? Se a gente parasse para fazer nosso próprio mapa, assim como Marco Aurélio fez, a quem a gente agradeceria? De quem, afinal de contas, nós herdamos as virtudes que formam quem a gente é?